Nós estamos com o programa Variedades hoje alegre aqui com a recepção que estamos tendo, com a presença que estamos tendo do Rotary Club, como eu falei, pelo ex-presidente Jadriga Clique, com a Ivani Barcelos Daltatas, que é conselheira, com a Anne Gabriele aqui no Ramos, a quem nós a partir de agora começamos a conversar. A Anne que o ano passado esteve aqui e que nos falava com bastante expectativa, com bastante ansiedade, da sua ida a Bremen, na Alemanha. E ela retornou agora, no dia 27, né? Agora, poucos dias atrás, ela retornou ao Brasil depois de toda essa experiência. A gente vai conversar um pouquinho com ela para aprendermos um pouco com ela o que ela viveu por lá. Anne Gabriela aqui no Ramos, bom dia, como é que está? Tudo bem, querida? Bom dia, São Miguel, aos ouvintes da Rádio Tupã. Pois não? Me diz uma coisa. Estou muito contente de estar de volta aqui novamente, depois de um ano, né? Retornando. Quando você veio aqui dar entrevista para nós, tinha toda aquela expectativa de você viver uma experiência nova. Se não me falha a memória, você não tinha saído do país ainda, era uma coisa nova para você e tal. O alemão não era uma coisa muito rotineira para você, né? E aí você embarcou e chegou na Europa. Como é que foi a sua chegada na Europa? Nos conte assim os primeiros dias e o que aconteceu nesses primeiros momentos. Bom, até eu sair do Brasil, eu estava um pouco assustada, um pouco na expectativa, porque eu não sabia o que viria durante esse um ano. Mas no momento que eu me recordo bem, no momento que eu embarquei de São Paulo para Frankfurt, foi ali que eu vi que o meu intercâmbio, todo aquele sonho que eu tinha idealizado, estava começando a se concretizar. Então, eu penso que meu intercâmbio começou no momento que eu embarquei para Frankfurt. E quando eu cheguei lá, foi muito encantador as primeiras semanas que eu estava conhecendo toda a cidade, a família. Teve toda aquela questão da adaptação, né? Mas eu posso dizer que o primeiro mês foi um pouquinho complicado por questão do idioma. Certo. Pois eu já tinha que frequentar a escola e eu não entendia absolutamente nada do que eles falavam. Então foi bem complicadinho. A questão da escola lá também é um período um pouco mais longo. A gente tinha aula das 7h45 às 15h30. Então, no primeiro mês eu não entendia muito, então eu estava focando mais na aprendizagem do idioma mesmo. Então eu levava meus livros de gramática, procurava estudar um pouquinho o idioma. Então o primeiro mês foi de descobertas, de conhecimento do local, da família, da escola e tudo mais, mas também um pouquinho de dificuldades e como um aprendizado de como superá-las, né? Então foi assim, mais ou menos, primeiro momento, exatamente. O que você sentiu mais de diferenças de hábitos, costumes no dia a dia? Você esteve lá numa família, indo para a escola, né, circulando na cidade, no dia a dia, assim. Exatamente. O que mais você lhe chamou a atenção como diferenças? Bom, o que me chamou a atenção a primeiro momento foi que eu saí com uma visão da Alemanha um pouco, assim, como se diria, um pouco com preconceitos, digamos assim, formados. Certo. Porque geralmente a cultura que a cultura alemã que a gente ouve falar aqui no Brasil é mais voltada para o sul da Alemanha, ali da Bavária, a questão das roupas típicas, comidas típicas. E eu fiquei um pouco apavorada porque eu não gosto de comer muito carne de porco. E só que me falavam, você vai ter que comer carne de porco. Mas foi coisas que eu fui destruindo ao longo do tempo, esses preconceitos, porque eu fui muito bem recepcionada na minha família. Nós éramos eu, a minha mãe anfitriã, a minha irmã anfitriã no primeiro mês, porque depois ela também foi fazer intercâmbio, e o meu irmão. Então, a questão assim que eu estranhei um pouquinho foi a tranquilidade, era todo mundo muito calmo. Na minha família o pessoal é um pouco agitado, eu tenho uma irmãzinha pequena, então tá sempre aquela movimentação em casa, aquela agitação. E quando eu cheguei lá eu estranhei um pouquinho isso, a questão da família ser bem tranquila, mas eles me recepcionaram super bem. Outra questão assim de preconceito destruído foi a questão dos alemães. Todo mundo falava, nossa, os alemães são muito sérios, eles são muito ranzinzas. E
Isso eu quebrei no momento que eu conheci minha família anfitriã, porque eles me recepcionaram super bem. Claro que, como em todo lugar, tem muitas pessoas que não são tão simpáticas e receptivas assim, mas foi algo que eu fiquei bem contente em ver que não eram todas as pessoas assim. E a questão da alimentação foi tranquilo. Na escola foi um pouquinho difícil me adaptar, enturmar com o pessoal, eles eram um pouquinho assim, fechado já, com seus grupinhos e tal. Que é normal nessa idade. É normal, né? Qual é a tua idade? Eu tenho 19 anos agora. 19 anos. Que escola você frequentava lá? O que era? Eu frequentava uma escola que é equivalente ao ensino médio aqui no Brasil. É um ginásio. E eu estava na 11ª classe. Na Alemanha, eles são separados as classes pelo menos na minha escola, por áreas de conhecimento. Então, como eu pretendo trabalhar futuramente na área da saúde, a minha mãe anfitriã me colocou na turma de saúde. Tinha uma turma que se chamava Gesundheit, em português é saúde. Então, a gente tinha matérias mais aprofundadas, como biologia, química, física, saúde prática, mas também tinha outras turmas como de biologia ou só de matemática, física. A partir de que idade você já começa esse direcionamento, você sabe? Pegar alguns segmentos já de escolas? A partir da 11ª. Foi a que você entrou? Foi a que eu entrei, porque a minha irmã também ficou o primeiro mês na mesma turma que eu. Então, mas é um pouquinho diferente o sistema escolar daqui. As escolas públicas são excelentes em qualidade de ensino, questão de estrutura. Eu fiquei numa escola pública e eu me surpreendi desde o primeiro dia que a gente teve aula de informática, e o nosso laboratório de informática era todo com computadores da Apple. E depois fui me surpreendendo ainda mais com os laboratórios de química, com o laboratório de biologia. Tinha muito material e os professores eram realmente muito capacitados. Essa escola era pública, gratuita? Pública, gratuita. E era próxima da sua casa? Não, era um pouquinho longe. Eu tinha que viajar com o Straßenbahn, é um bonde elétrico, por volta de 30 minutos. 30 minutos, longe, um pouquinho longe, sim. E esse trajeto você fazia com a sua irmã ou só? Como é que é? As primeiras 3 semanas, enquanto ela estava na Alemanha, eu fazia junto com ela, mas no momento que ela embarcou para o intercâmbio dela nos Estados Unidos, eu tive que começar a me virar sozinha. Aí complicou um pouquinho, até nos primeiros dias eu lembro que às vezes eu pegava para voltar para casa. No primeiro dia eu peguei na mesma direção, e aí ele continuou andando e eu percebi, nossa, minha casa acho que não é para esse lado. Tive que trocar a direção e voltar, mas foi tranquilo. Perfeito. Com relação à escola, você já nos falou, mas e com relação ao convívio com os seus colegas lá? Você falou que no início tinha um pouquinho de resistência normal, tem os grupos de jovens assim. Exatamente. E depois, como é que foi o dia a dia de uma jovem de 19 anos que está com toda a energia, está na escola, mas também quer outras atividades? Exatamente. Bom, primeiramente foi um pouquinho cansativo, porque eu não estava acostumada nessa rotina de ficar tanto tempo dentro da escola, ainda mais sem entender muita coisa. Mas depois, eu lembro que também teve um pouquinho de resistência dos alguns professores, claro que não todos. Eles me perguntavam, nossa, o que você está fazendo aqui se nem o idioma você aprendeu ainda? Tipo, com 1 mês e meio. Aí eu pensei, eu vou mostrar para eles que eu vou aprender esse idioma sim, porque não é fácil aprender alemão. Super difícil. E, enfim, a questão da enturmação assim, com os colegas foi acontecendo, mas eu não posso dizer que eu fiz realmente amigos colegas. Perfeito. Eles eram colegas da escola. Logo em seguida, depois eu fui para uma outra escola diferente para ficar numa turma de alemão por 2 semanas. Mas eu acabei retornando para minha turma porque eu não notei muita evolução no meu alemão nessa turma, então eu voltei para a escola. E quando eu retornei, tinha uma outra intercambista na minha turma, não do Rotary, mas ela estava fazendo intercâmbio, uma menina da Suíça, e acho que por nós estarmos na mesma situação de intercambista, aquela questão da adaptação, a gente se deu muito bem. E o alemão dela era bom também, porque ela tinha estudado antes. E a proximidade, né? Exatamente. E aí nós conseguimos formar uma bela amizade. Mas
Foi essa questão, assim, na escola foi um pouquinho difícil para fazer. A língua foi uma barreira bastante Uma grande. barreira, foi bem complicado. Quando é que você conseguiu superar essa barreira? Com certeza. Quando é que você conseguiu dar essa volta, assim, da por cima? Eu acredito que, assim, o primeiro mês eu não entendia, mas eu não tava ligando, porque eu tava conhecendo, era tudo novidade para mim. No segundo mês eu consegui entender mais um pouco, mas eu não me arriscava a falar tão errado assim. E aí começou a me bater um desespero no final do segundo mês, porque eu não estava conseguindo falar o idioma. Eu não sei o que aconteceu, talvez foi essa perda de medo que eu tive para começar a falar, azar se estava errado, se estava certo. A partir do terceiro mês eu acho que deu como um estalo, como dá nas crianças quando começam a ler. Eu acho que deu esse estalinho assim, e eu comecei a falar. E aí eu lembro que eu comecei a aprofundar mais na gramática, né? Porque depois que você começa a falar, não consegue ir no mercado se comunicar em todos os lugares, aí é mais tranquilo. Eu acho que foi a partir do terceiro mês. A partir do terceiro mês que você conseguir se comunicar. Exatamente. Com o pessoal. Perfeito. E a vida social? Festas, amigos, shows, enfim, Sim. Cinema, teatro, essas coisas? Bom, uma diferença que eu percebi na Alemanha, que eu gostei muito, principalmente com a minha família anfitriã, é que todo final de semana a gente tinha um programa diferente. E eram programas culturais. Nós íamos para o teatro ou para para o museu, quando tinha exposições. E também nós viajávamos muito. A minha mãe anfitriã foi realmente uma mãe para mim. Então ela me levava para todo lado. Onde ela ia, eu ia junto. Então, sempre ela estava programando alguma atividade diferente para nós fazermos. Também com essa minha amiga que eu falei da escola, nós fazíamos alguma coisa. Bremen tinha muita diversidade para fazer. Tinha um rio lá, então no verão, por exemplo, nós íamos para lá fazer piquenique, alguma coisa assim, ou passear. E cinema, essas coisas assim, bem variável. Bremen é no norte da Alemanha. Norte da Alemanha. Estava olhando o mapa aqui no norte da Alemanha. Você conheceu, além do norte da Alemanha, alguma outra região na Europa? Com certeza. Em outubro, nós tivemos a oportunidade, eu e os intercambistas do meu distrito, patrocinados pelos Rotary Clubs da Alemanha, no caso os Rotarys anfitriões, eles patrocinaram uma viagem, uma tour pela Alemanha. Então nós conhecemos lá por volta de 8 cidades, eu acho, as principais, assim, Berlim, Frankfurt, Wolfsburg, que é onde tem a fábrica da Volkswagen, e só isso, porque não tem muita coisa. A fábrica acabou. E também outras cidades. A minha mãe anfitriã me fez uma surpresa muito grande na segunda semana de férias de Páscoa, que ela falou assim: bom, semana que vem você não agenda nada que nós vamos viajar. Até então pensei que nós iríamos para um vilarejo onde mora a irmã dela, que é talvez 2 horas de Bremen, e ela falou um dia antes: você precisa arrumar sua mala com líquidos com menos de 100 ml e tudo mais. E eu fiquei tipo assim: a gente vai voar? E ela sim. E eu perguntei para onde? Você vai descobrir amanhã. Quando nós estávamos no aeroporto, a gente foi fazer o check-in no balcão da Air France. E aí eu percebi: nossa, Air France, Paris, talvez. Aí eu olhei no cartão e estava Paris. Então ela fez essa grande surpresa, assim, de nós, me deu essa oportunidade, né, de conhecer a capital francesa. E foi mágico, né? Eu tava lá e não, parecia que não caía a ficha que eu tava lá. Foi muito legal. E também, dia 29 de junho, eu fiz uma viagem com essa minha melhor amiga para Amsterdã. Foi mais ou menos, para ir, eram 4 horas de ônibus, era pertinho. Então a gente conheceu também Amsterdã. Foi bem interessante. E também outras pequenas cidades na Alemanha, onde a gente fazia os encontros com os intercambistas, com o pessoal do Rotary. Eles davam essa oportunidade, às vezes, de cidades que a gente não tinha interesse de conhecer. Muito interessante, cidades históricas e tudo mais, bem antigas. Legal. Foi bem interessante. No início você falou que estava preocupada com o porco, não foi então o porco teu cardápio principal lá? Não. O que tu comia no dia a dia? Assim? Sim, quando eu falei para eles que nós comíamos arroz e feijão todo dia no Brasil, eles ficaram: como assim vocês comem todo dia arroz e feijão? Eu falei sim.
E foi bem interessante, porque lá eles comem arroz de vez em quando, mas feijão foi bem difícil de eu encontrar, e era bem duro para cozinhar. Não era muito bom, não. E aí a gente comia geralmente carboidrato, massa ou batata, muita massa e batata, e também minha mãe anfitriã fazia vegetais e carnes, mas bem variadas. Ela lembra que eu escrevi para ela que eu não gostava muito de carne de porco, então ela procurava não fazer. Legal. E a gente comia muita batata. E eu adoro batata. E aí na minha festa de despedida, que teve na terça, antes de eu vir, eles fizeram uma surpresa. E eles me nomearam Rainha das Batatas. Tá a faixa dela ali. Tem até a faixa, uma coroa e tudo mais. Tem os vídeos. Foi muito legal. Porque era algo que eu não esperava. Quem fez essa festa ali pra você? Foi minha família anfitriã. Muito legal. Com o pessoal que eu conheci lá. A Rainha das Batatas. A Rainha das Batatas, exatamente. Que bom. Muito bom. Bebida de álcool você conseguia beber lá? Não. É uma regra do Rotary, né? Nós temos 5... Na Alemanha eram 5 regras, assim, principais. Não pode beber, dirigir, namorar. Poxa, não pode namorar? Não, tem o perigo de gravidez, né? Algumas intercambistas não são muito responsáveis, assim. Então o pessoal procura proibir. Tá. Então, era proibido bebidas, namoro, dirigir. Qual é o terceiro? Eu não me recordo agora, mas na Alemanha... Nossa, proibição. Mas também não podia como fazer download na Alemanha, porque eles têm o sistema contra a pirataria muito forte, então poderia vir uma multa muito, muito grande por download. Então fazer uma cópia de uma música, de um arquivo que não fosse autorizado. Exatamente. Né? Gostou da Alemanha? Com certeza, pretendo voltar quando possível. Foi uma experiência muito inesquecível. Eu tenho certeza que eu vou ficar velhinha e vou lembrar de tudo, porque foi um país, como eu falei, foi cheio de preconceitos na cabeça, e eu acabei mudando e quebrando todos eles e voltando com uma visão totalmente diferente. Diferente, mas pior ou melhor do que você achava? Melhor. Melhor. A questão como dizem, é um país de primeiro mundo mesmo. A questão do transporte, da educação. Claro que o pessoal não é tão receptivo como aqui no Brasil, mas para a questão assim, de estudo e trabalho, é realmente um país muito, muito avançado, digamos assim, nessa área. E também a questão do... Como diz? Estilo de vida, digamos assim. É muito bom. Gostou do estilo de vida deles. Muito bom. Tá se debatendo muito na Europa essa questão não seria bem um preconceito, mas do racismo com relação a pessoas estrangeiras, né? Dessa questão de refugiados, principalmente. Não é o seu caso, que você foi num processo normal, tal, mas essa questão, na Alemanha, você sentiu alguma coisa? Porque a Alemanha é um dos países que mais recebe refugiados. Sim, exatamente. A Alemanha abriu as portas para os refugiados, e o que me chamou a atenção logo na primeira semana é que eu saía em Bremen e eu via as mulheres de burca e tudo mais, algumas, né? Não, claro que não a maioria, muito pessoal da África, de todos os lados. E o que me chamou a atenção foi isso, essa diversidade, porque eu pensei, bom, vou ir para a Alemanha, só pessoal de cabelo tudo claro, do olho azul, exatamente. Claro que tinha pessoal assim, mas Bremen, como era uma cidade grande, digamos assim, ela tinha muita diversidade de pessoas, e a questão do preconceito, eu acho que existe em todo lugar. Eu, pessoalmente, não lembro de ter sofrido algo tão sério assim. Claro que por pessoas idosas, às vezes, elas não compreendem muito bem essa questão da diversidade, de receber o pessoal. Teve uma vez uma senhorinha que... Eu sempre andava com a minha mochila e um bottom do Brasil. Aí ela olhou pra mim, assim, e falou no transporte público, nossa, esses imigrantes. E aí eu fiquei tipo assim, ok. Meu alemão nem era tão bom pra rebater assim. E eu pensei, o mais fácil que a gente faz é ignorar, né? Mas questão de preconceito mesmo assim, não. Até achei o pessoal bem receptivo.
com essa questão dos imigrantes, refugiados e tudo mais. Falam que o Brasil é um país que aceita muito a diversidade. Com essa experiência que você teve, você acha que nós somos mais preconceituosos do que o que você viveu na Europa, ou igual, parecido? Eu acho que talvez parecido, ou eles ainda aceitam muito melhor. A questão dos LGBTs também. Era muito comum ver casais com crianças na rua, casais homossexuais. Perfeito. E é uma coisa totalmente normal, e isso eu achei muito legal, e as pessoas deveriam absorver aqui também. A questão dos refugiados também, o pessoal... Claro que sempre, como eu disse, sempre tem as pessoas que não aceitam tão bem. Mas a maioria, sim. Eu acho que eles são bem abertos para as diferenças, assim. Além do feijão com arroz, o que tu mais sentiu saudade lá do Brasil, lá na Alemanha? O que eu mais senti saudade? Nas padarias. Por exemplo, eu ia nas padarias e só tinha tortas e bolos. Você olhava, nossa, que delícia. Aí, a provar, elas não eram tão adocicadas quanto as nossas, porque eles não usam leite condensado, essas coisas assim, muito. E também outra coisa, tipo, coxinha, risoles, essas coisas que tem na padaria. Aqui a gente compra tão fácil, e lá eles não tinham. Uma vez eu comprei um croissant, a primeira vez, e aí eu mordi com tanta vontade que só tinha vento. Era um croissant de manteiga, eu acho. E eu tava esperando que tivesse, né? Um franguinho, recheio, exatamente. Mas foi bem decepcionante a questão das padarias. Mas tinha algumas coisas gostosas também. Tá certo. Tem coisas que você vai... O que tu mais vai sentir agora ao contrário? O que tu mais vai sentir falta do que você tinha lá na Alemanha? São tantas coisas. Claro. É muito bom estar de volta aqui em Tupã-Siretã, rever meus familiares e tudo mais. Eu acho que essa questão da família foi que eu mais senti falta, a questão da saudade. Mas agora que eu retorno, vejo que tudo está no seu devido lugar, tudo certo, eu sinto muita falta da questão da agitação de Bremen, que era uma cidade grande. Nós falamos no intervalo, o ouvinte não está sabendo, mas é uma cidade de 500 mil habitantes. 560. Qual é a atividade de Bremen? Qual é a atividade principal? Bom, eles têm muitas filiais de fábricas. Por exemplo, tinha filial da Kellogg's, filial de carros BMW. Tinha. E essa questão mais industrial mesmo. Eles não têm uma matéria-prima em si, por exemplo, como nós aqui, a soja, que eles cultivem como carro-chefe da economia. Mas era essa questão industrial mesmo. O pessoal trabalha muito com a questão de relações internacionais, tinha muito escritório, então é bem por aí. Essa agitação da cidade grande vai te fazer falta? Vai me fazer falta, a agitação. E a questão da facilidade, por exemplo, de poder ir fazer um programa diferente, por exemplo, de ir num cinema, de ir no museu. A questão do transporte público funciona sem comentários, era pontual. Se não dava para ir de ônibus, tinha o Straßenbahn, ou se não, o Straßenbahn é o bonde, né? Elétrico, exatamente. Para viajar de uma cidade para outra, como eu falei, em 4 horas nós estávamos em Amsterdã. Em 4 horas eu estou em Porto Alegre. Não saiu do Rio Grande. Não saí ainda. Brasil é muito bonito, mas também é um pouco grande e difícil de viajar, né? Mas então essa questão da facilidade de ter acesso a coisas diferentes, assim, e que eram coisas rotineiras, e parece que, mesmo eu tentando aproveitar ao máximo, parece que eu não aproveitei. Agora eu estou sentindo falta. E o clima te sentiu desconfortável em algum momento? Porque o norte da Alemanha é frio. Sim, com certeza. Ali no período de final de agosto até dezembro, janeiro, por aí, foi muito frio e chuvoso. Chovia quase todo dia. E teve uma época em outubro que eu já estava um pouco triste com a questão do idioma. E aí, aquele clima fechado, não saía sol uma semana, eu comecei a ficar triste. Aí, do nada, surgiu um sol, assim, né? Foi o sol enviado, digamos assim. E aí eu fiquei muito feliz, a gente ficava feliz por ver um sol. E era a questão do sol, faz falta mesmo. Sim. E teve neve também, foi 2 vezes, eu acho que nevou. Uma vez foi antes do Natal, e fez menos 13 graus, foi bem frio.
E aí, 13. Sim, mas eu fiquei contente porque eu já estava adaptada com a questão do frio, então não foi tão horrível assim a questão da temperatura negativa. Esse menos 13 era no externo, mas internamente nas casas você tem um conforto. Exatamente. Como eu falava para eles, eles são preparados para receber o frio. Nós, por exemplo, sofremos dentro e fora de casa. A gente passa muito mais frio, né? Exatamente. Todas as casas, escolas, lojas são equipadas com os... Calefação? Exatamente. É o aquecedor, né? Aquecedor. Então, eles são muito preparados para a questão do frio. Mas, para o calor, em compensação, eles não são nem um pouco preparados. Algumas lojas, a gente tem a sorte de ter ar-condicionado, mas, por exemplo, alguns transportes públicos não tinham ar-condicionado, só os mais modernos mesmo. Então, agora, nesses últimos dias, estava fazendo mais de 30 graus, 33, era bem complicado. O calor é terrível. Sim. Mas para o inverno eles são bem preparados, a questão da calefação e tudo muito... O que os alemães mais te questionavam? Qual era a curiosidade deles com relação ao Brasil quando falavam com você? Na verdade, o que me despertou a curiosidade foi que nem tantas pessoas tinham curiosidade de saber do Brasil. Pela questão deles serem abertos para receber o pessoal que vem de fora, tem muitas pessoas da Rússia também lá, que moram na Alemanha e tudo mais. Eles não eram muito abertos para perguntas. Por exemplo, na escola eu já estava preparada para responder muitas perguntas, mas o pessoal não tinha. Então, quando eu comecei a dominar o idioma, eu comecei a contar sobre o Brasil. Porque quando você fala sobre o Brasil, a primeira coisa que eles pensam é futebol, carnaval, tudo futebol, que não carnaval, presta. Floresta. Exatamente. E também as notícias ruins. Quando aparecia alguma coisa na televisão no Brasil de notícia, não era coisa boa. Era sobre política e tudo mais. Então, eu procurava mostrar o lado bom para eles. E também para o pessoal do meu Rotary, eu fiz uma apresentação, falei sobre a minha cidade. E eles ficaram apavorados, porque eles pensavam que no Brasil era só cidade com prédios enormes e tudo mais, ou floresta, né, como você disse. Mas eu falei da questão da soja, a questão do povo se conhecer, né, porque isso eles não têm muito, assim, o máximo é o vizinho do lado, assim. E aí foi bem interessante, assim, poder mostrar o Brasil de uma forma que eles não conheciam, né. Claro que também na época da Copa teve a questão da zoeira, né, do 7-1, mas isso durou só até a Alemanha ser eliminada, que daí eu falei, vocês não têm moral para falar do Brasil agora. Toma. Exatamente. Sobre quando você apresentou o Tupanceretão, você lembra de algum questionamento além dessa questão dos prédios que você comentou, assim, algumas coisas que eles... Você mostrou a vestimenta gaúcha? Claro, comida, exatamente. Assim. E, sim, eles também perguntaram sobre a questão da criminalidade, né? Porque o pessoal tem medo de vir para o Brasil. Nós somos um país violento. Exatamente, infelizmente é assim. E eu falei que, claro que, como em todo lugar existe a criminalidade, mas geralmente nas cidades menores também a criminalidade é menor. Você pode ser tranquilo na rua, não é tão perigoso como o Rio, São Paulo, por exemplo. E também... eles perguntavam, mas a questão cultural mesmo, né? Quais as diferenças que eu estava sentindo e tudo mais, o que eu sentia falta, bem como aqui agora o pessoal está perguntando. Exatamente. Muito bem, nós estamos conversando aí com a Anne, que passou um ano na Alemanha, nesse intercâmbio que o Rotary oportunizou a ela e que estará, com certeza, mudou a vida dela e com certeza vai alterar também de muitas pessoas próximas a ela. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo comercial e vamos conversar. Está aqui também o Jader Gaklik, que é ex-presidente, a Ivani Barcelos Daltartas, que é conselheira e que nos trouxeram a oportunidade de ouvirmos um pouco a Anne com relação ao que ela está vivenciando. A gente vai fazer um rápido intervalo e depois voltamos para a conclusão dessa edição, dessa matéria que estamos fazendo com a Anne sobre a visita do Rotary, do intercâmbio do Rotary. Um rápido intervalo, eu já retorno em nome de Delta Sul. Mês dos Pais Delta Sul, acerte no presente, aproveite o prazão. O primeiro pagamento é só para outubro, lá tem, por exemplo, uma parafusadeira furadeira TWT, bateria de 12 volts por apenas R$19,90 mensais na Delta Sul. Farmácias associadas aqui. Você tem amigos? Farmácias associadas em Tupã, a Farmácia Econômica. Na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Um rápido intervalo, eu já retorno.